noite, graça e paz, amém, igreja? Amém? Quase que a gente tem um congresso esse final de semana, né? Sábado, as mulheres, hoje de manhã, com toda a igreja, né? Aqueles que estiveram aqui, e agora à noite, mas sempre o Senhor tem uma porção fresca, né? Sempre Ele tem algo agradável, sempre Ele tem uma palavra para nós. A gente pode permanecer diante dEle 24 horas por dia, e durante essas 24 horas você vai ter coisas novas vindo da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia ainda, porque senão vocês vão saber a resposta, né? Eu gosto de fazer um suspense antes da resposta. Queria perguntar para os irmãos, talvez não seja bom responder, porque daí você estraga também a surpresa, né? Mas é só perguntar para uma retórica. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Eu vou deixar alguém responder. Quer alguém responder? Perceba que eu não perguntei o que significa a palavra Evangelho. Eu perguntei o que é o Evangelho. Agora eu vou facilitar. O que significa a palavra Evangelho? Esse aí o pessoal sabe, né? Estou até assustado aqui, porque todo mundo... Boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas, ou boa notícia, né? Isso é o significado da palavra. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Notícia é uma informação a respeito de um acontecimento. A gente assiste jornal, a gente vê as notícias o tempo todo. É um fato que ocorreu, uma história, um relato. E uma boa notícia é um bom acontecimento, não é verdade? A gente pode receber muitas boas notícias, né? Como o pai que está lá no centro cirúrgico esperando o filho nascer, e o médico fala assim: nasceu, com saúde, e a esposa está bem. É uma boa notícia, né? Isso para os pais que têm filho casado, né? Você vai ser avô. É uma boa notícia, né? A gente tem que sempre explicar, porque tem umas notícias que não são tão boas assim, né? Que senão o pai já treme assim, a notícia já não é tão agradável, né? Foi aberta aquela vaga de emprego que você tanto queria. É uma boa notícia, não é isso? O médico falando, né? Estou te dando alta, pois o tratamento foi eficaz, você está curado. É uma boa notícia, não é? É o Evangelho isso aí? Não é o Evangelho, não. Isso é uma boa notícia. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma notícia. É uma boa notícia. E nós vamos ver na palavra. Abra comigo. Mas qual boa notícia é essa? Isso é o Evangelho. Abra a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15.
O versículo 1 e 2 deste capítulo é o apóstolo Paulo preparando para anunciar o Evangelho, para explicar o que seria o Evangelho. O versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, você tem crido em vão. E aí agora o apóstolo Paulo vai apresentar o Evangelho. Pois o que primeiro lhe transmiti foi o que recebi. Aquilo que Paulo recebeu, ele vai transmitir, que é o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é a história de vida, morte e ressurreição de Cristo. Este é o Evangelho. A pregação dos apóstolos era pregar o Evangelho. Acompanha comigo. Depois disso, apareceu mais de 500 irmãos. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos. Eu pulei aqui, né? Desculpa. Versículos 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora o versículo 11, acompanha comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Os apóstolos pregavam o Evangelho. Eles pregavam a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. A igreja de Coríntios tinha muitos problemas. Tinha divisões e tinha tantos outros problemas que nós não vamos comentar aqui hoje. Mas era uma igreja com várias situações difíceis. E Paulo foi até a igreja, escreveu a carta até a igreja, para aquela igreja, para que eles voltasse à memória deles o que era o Evangelho, naquilo que eles deveriam crer. Porque há uma fala da nossa parte que a gente diz assim: vamos viver o Evangelho. A gente tem que fazer uma correção de semântica aí, porque não é possível a gente viver o que Cristo viveu. Não é possível. A gente tem que viver à luz do Evangelho. A gente tem que viver a partir do Evangelho. O Evangelho tem que ser algo que venha, penetre o nosso coração, e a partir de tudo isso, a partir daquilo que você viu acontecer na vida de Cristo, a sua vida é transformada, a sua vida é modificada, e você vive a partir desta realidade. É uma realidade que vem e penetra você. Ela vem e invade você.
você não consegue viver mais de outra forma, a não ser que você viva em função do Evangelho. O Evangelho é uma história, é um evento, é uma notícia, um acontecimento, e nos revela o amor e a justiça de Deus. Agora, o Evangelho não é apenas uma história, porque a própria Bíblia diz que o que eles pregavam não se tratava de sabedoria humana, mas de Jesus Cristo crucificado. Eu posso pregar a vida inteira para vocês sobre sabedoria humana, mas quem transforma é o Evangelho, não é a sabedoria humana. E é isso que Paulo pregava. Paulo pregava a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Acompanha comigo aí no Coríntios, capítulo 2, versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu mesmo, o próprio apóstolo Paulo dizendo, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistia de demonstração do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo foi a ressurreição de Jesus. Para que a fé que vocês têm não se baseie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada, elas têm que estar balizada no Evangelho. No Evangelho. Na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Aqueles discípulos de Jesus que estavam no caminho de Emaús, eles tiveram ali com Jesus naquele percurso e não perceberam que Jesus estava do lado deles. Quando a vista deles foi aberta, eles perceberam que Jesus estava vivo. O Evangelho se completou na vida deles. Eles conheciam a vida de Jesus, eles presenciaram a morte de Jesus, e eles reconheceram a ressurreição de Cristo, e toda a alegria retornou à vida deles. Toda a alegria foi recuperada por eles, porque quando a gente conhece a vida e a morte, isso pode não nos dar a completude do arco, daquilo que o Senhor fez. Daquilo que o Senhor fez. E o Evangelho, ele é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Isto tem que balizar todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, tudo vem a partir do Evangelho. Que vocês me entendam bem, né? Eu não vivo o Evangelho, eu vivo a partir do Evangelho, eu vivo à luz do Evangelho. O que o Evangelho ilumina, ele ilumina os meus olhos para que eu enxergue diferente. Ele ilumina o meu coração para que eu faça diferente.
Ele ilumina a nossa vida. Ele ilumina os nossos relacionamentos. Isso é o que o Evangelho produz. Isso é o que o Evangelho produz. A temática de todas as cartas que nós vemos no Novo Testamento traz como história central o Evangelho. Pode ler com essa visão, com essa perspectiva. Vocês vão ver que o que transforma, o que muda a pessoa, não é sabedoria humana. O que mudou aquele povo de Coríntios, porque eles tinham tantos problemas, foi Paulo lembrá-los acerca do Evangelho. Acerca do Evangelho. Em Efésios 2, 4 a 6, se vocês quiserem abrir, diz assim, Efésios 2, de 4 a 6. Amém? Vocês estão comigo? Efésios 2, de 4 a 6. Diz assim: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a pregação. Esse é o Evangelho, que Cristo morreu, ressuscitou, e nós hoje, por Ele ter ressuscitado, nós podemos se assentar do lado dEle nas regiões celestiais. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. A Bíblia, ela nos apresenta muitas leis que o homem não foi capaz de cumprir. Somente quem cumpriu foi Jesus Cristo. A lei, ela não impulsiona a qualquer um cumpri-la. O Evangelho, sim. Alguns exemplos: honrar pai e mãe. Não é porque você sabe disso que você cumpre essa lei. Muitos não cumprem. Mas a pessoa tocada, transformada pelo Evangelho, ela cumpre essa lei. É o Evangelho que faz você cumprir a lei. Não é a lei em si mesmo. Não é a lei em si mesmo. Amar a Deus. Nós amamos a Deus porque o Evangelho nos impulsiona a amar a Deus. Amar ao próximo, coisa dificílima. Dificílima, amar ao próximo. A gente amaria o próximo se não fosse o Evangelho? Se não fosse Jesus ter nascido, vivido, nos ensinado, morrido e ressuscitado? Dificilmente isso cairia no nosso coração. Dificilmente. Mas nós somos impulsionados a cumprir a lei, não pela lei em si, mas porque o Evangelho nos transformou e porque o Evangelho nos transforma. Toda vez que você ver na Bíblia a palavra Evangelho no Novo Testamento, você pode trocar por vida, morte e ressurreição de Cristo. Vai fazer sentido para você aquele texto. Vai fazer sentido para você aquele texto, aquela explicação. Para cumprir o Evangelho é necessário, para cumprir a lei é necessário o Evangelho. Nós cumprimos
a ceia do Senhor. Por quê? Porque você crê no Evangelho. Se você não cresce no Evangelho, nem aqui você estaria. Você toma o pão, o cálice, você come o corpo e bebe o sangue de Cristo, porque o Evangelho te atingiu. Quer ver comigo? Primeira carta aos Coríntios 11, que é aí mesmo, acho que eu troquei aqui, né? Primeira carta aos Coríntios, um pouquinho para frente. Olha o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala, na porção da Bíblia que fala a respeito da ceia, no versículo 23, ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, na noite que ele morreu, ele está apresentando para nós o Evangelho. E a partir do Evangelho, ele fala a respeito da ceia do Senhor. E aí nós praticamos a ceia do Senhor porque nós cremos no Evangelho antes. Senão nós não praticaríamos a ceia do Senhor. Senão isso não faz sentido para nós. Por isso que o texto diz: não comam e bebam indignamente, sem ter conhecimento do que vocês estão fazendo, porque seria sem significado para nós. A gente come o pão, a gente bebe o suco de uva, por quê? Porque a gente crê que Jesus Cristo veio como homem, viveu, morreu e ressuscitou. Não há outro motivo para a gente participar da ceia. Não faria nenhum sentido para nós. É porque conhecemos o Evangelho que nós participamos da ceia do Senhor. O Evangelho, ele é a tábua de salvação para uma nova vida, para aqueles que estão morrendo. Aqui tem um exemplo que nós podemos dar de uma pessoa que não sabe nadar e está lá se afogando. Adianta você falar para ela assim: vamos, força, nade, vai, nada. A pessoa não sabe nadar. Adianta você gritar para ela? Você tem que apresentar a ela algo que possa lhe salvá-la. Uma boia, uma tábua de salvação. Esse é o Evangelho para cada um de nós. As pessoas só vão ser salvas se compreender, se aceitar, se receber o Evangelho. Não adianta a gente forçar as pessoas. Não adianta. A gente tem que apresentar o Evangelho para ela. Ela tem que ser tocada no coração. O Evangelho tem que fazer sentido para ela. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo tem que fazer sentido para ela. Se fizer sentido para ela, ela estará salva. Assim diz a Bíblia. Assim diz a Bíblia. A gente muitas vezes, a gente vive por uma memória de algo que nós passamos. O Evangelho, de certa forma, é isso para nós, nas nossas vidas. Por isso que a gente fala assim, que nós fazemos a ceia do Senhor em memória
para lembrar. Quando nós estamos passando um perrengue aí, uma dificuldade, normalmente você se lembra de alguma situação que você viveu que te fortalece para que você vença o que você está passando hoje. Normalmente é isso que acontece. Você fala assim, se for casal ainda, fala: meu amor, meu bem, você não sabe aquela situação que nós passamos, isso aqui está muito mais tranquilo, nós vamos vencer, nós vamos passar. Normalmente a gente precisa de uma memória para que nós possamos avançar, para que nós possamos vencer as dificuldades. O Evangelho faz isso nas nossas vidas. Por isso que dia após dia, semana após semana, leitura após leitura, você é lembrado da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, porque isso lhe dá força para avançar, para continuar, para vencer as dificuldades. Esta é a memória que tem que ficar martelando sempre em nossas cabeças. O Evangelho é a prova de amor de Cristo por nós. O Evangelho é a prova de que as promessas que Deus fez na Bíblia são verdadeiras. O Evangelho é a prova de redenção das nossas vidas. O Evangelho, ele é capaz de balizar, de determinar nossas escolhas, nossas decisões, os caminhos e condutas das nossas vidas. Ele serve como fundamento para nossas decisões. Ele serve como fundamento para as nossas escolhas. O cristão, ele começa a andar, ele começa a ter escolhas a partir do quê? A partir da sua consciência? Não. Ele começa a ter escolha a partir do Evangelho. Porque você olha para aquilo que Cristo fez na cruz por você, você olha para a vida, para a morte e ressurreição de Cristo, e aí você toma uma decisão baseada naquilo. Você não toma escolhas baseadas na sua cabeça, baseada na notícia que vem do jornal, baseada num governo, baseada em qualquer situação extra. O cristão é balizado pelo Evangelho. O Evangelho gera em nós a capacidade de gerir as nossas vidas de forma digna, voltada para Deus, a despeito de lutas, de adversidades, de frustrações, de fracassos. O Evangelho, é para o Evangelho que nós temos que ter um olhar centralizador para que as nossas vidas reverbere a vida de Cristo. O Evangelho é capaz de gerar em nosso coração uma força tal que não nos deixa abater, Esse sentimento, ele foi materializado nas palavras de Paulo: pressionado, mas não desanimados, perplexos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. O Evangelho é essa força vital para a nossa caminhada. E isso é loucura. É loucura. Eu estou pregando para vocês assim uma coisa louca. Pregar a vida, a morte e a ressurreição
é uma coisa louca para o mundo, diz a palavra do Senhor. Acompanha comigo aí em Coríntios mesmo, 1:18. Diz assim, 1 Coríntios 1:18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ela é loucura. Ela é loucura para muitos. O Evangelho é loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus. Poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos conclama a viver em função do Evangelho e viver a partir do Evangelho. Toda decisão sua, toda escolha sua, tudo que você pensar tem que passar pelo crivo do Evangelho. Você tem que pensar primeiro a respeito do Evangelho, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. As minhas decisões, as minhas escolhas nascem a partir daí. Sempre foi assim na Bíblia. A Bíblia pode ser dividida em 4 partes. Agora é a aula professor, né? A gente aprende e a gente passa para os outros. A Bíblia pode ser dividida em 4 partes. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. O Evangelho é a consumação, é a redenção. O Evangelho é a redenção. Todos antes do Evangelho, depois da queda, vivia na esperança dessa notícia, dessa boa notícia. Viviam na esperança que viria o Messias e que ele seria o libertador. Depois da redenção, todos nós vivemos a partir dessa notícia. E todos nós caminhamos rumo à consumação, um novo céu e uma nova terra. O Evangelho se resume a isso. A Bíblia se resume a isso. O Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, nos transmite, nos comunica uma boa notícia. Por meio do Evangelho, é como se Jesus dissesse a cada um de nós: ouça aí, eu fui humilhado para que ninguém te humilhe. Eu fui aparentemente derrotado para que você tenha vitória. Eu fui odiado para que você ame. Eu fui preso para que você fosse livre. Eu fui perseguido para que a perseguição não te faça parar. Eu fui separado da minha família e meus irmãos, para que você tivesse família e muitos irmãos. Eu sofri a maldade dos homens para que você vivesse a bondade de Deus. Eu fui morto para que você tenha vida. Eu fui vítima de mentira para que você tivesse a verdade. Eu sofri toda a tristeza para que você alcançasse alegria. Eu não fui reconhecido como filho de Deus para que você fosse reconhecido como filho de Deus. Eu recebi a coroa de espinho para que você recebesse a coroa da vida. Eu tive o meu corpo terreno morto para que um dia você tivesse um corpo glorificado.
Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E ele impacta cada um de nós, se nós olharmos para ele de frente, com coragem. Ele impacta cada um de nós. Essa história, o Evangelho, tem que capturar as nossas ações, os nossos movimentos, a nossa mente e o nosso coração. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Para a gente orar, louvar e agradecer ao Senhor pelo Evangelho. Jesus recebeu uma coroa de espinho para que eu e você recebêssemos a coroa da vida. Jesus foi massacrado, foi morto, para que um dia nós pudéssemos ter um corpo glorificado e viver na eternidade. Quando você sentir tristeza, olha para o Evangelho. Quando você sentir que você não é amado, olha para o Evangelho. Quando você sentir que a vida não vale a pena, olha para o Evangelho. Quando você sentir dúvidas, olha para o Evangelho. O Evangelho é a resposta, é a única resposta para todas as nossas perguntas.